Bem-vindos a mais um vídeo do canal Quadro de Giz. No vídeo de hoje vamos falar sobre as definições de senos e cossenos. Afinal, o que são essas funções? Mas antes de começarmos, você já sabe, dê aquela força para o canal, clique no like, nas notificações e inscreva-se. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Bom, para começar o estudo de senos e cossenos, nós precisamos entender bem o que é um triângulo retângulo, né? Então, o triângulo retângulo vai ser um triângulo que tem um ângulo aqui de 90 graus, tá? Uh, e aí, dentro desse retângulo, nós vamos pegar um ângulo aqui, né? Pode ser esse de baixo aqui ou esse de cima, tá? Então, vou considerar esse de baixo aqui, né? Que a gente vai chamar de ângulo θ, né? A letra grega θ. Bom, nesse triângulo retângulo, né, nós temos três lados, obviamente, todo triângulo tem três lados, né, e um deles vai se chamar o cateto oposto, tá? E por que esse nome cateto oposto? Porque ele está do lado oposto ao ângulo θ. Então isso aqui vai ser bastante importante, fixem esse nome, cateto oposto. Aqui embaixo, né, nós vamos ter o cateto adjacente, né? Porque ele é adjacente, ou seja, ele é vizinho ao ângulo θ. Tá? Então, cateto adjacente ao ângulo θ. Tá? Então, vocês devem lembrar bem da definição lá da escola, né? A gente tem o cateto oposto, o cateto adjacente, né? E temos esse lado maior aqui, né? Que é chamado de hipotenusa, tá? E, enfim, né? O que são aí os senos e os cossenos, né? O seno, a função seno e a função cosseno, né? Então, na prática, o seno ele vai ser a razão, né, entre o cateto oposto e a hipotenusa. Tá? Então, o seno desse ângulo θ, né, ele é a razão entre o cateto oposto ao ângulo θ, né, e a hipotenusa desse triângulo retângulo formado aqui por esses lados. Tá? E o cosseno? De onde vem o cosseno? Né? O cosseno do ângulo θ, ele vai ser a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Né? Então, eu vou pegar o cateto adjacente e dividir aqui pelo valor da hipotenusa. Tá? Então, a gente vai substituir o nome desses lados aqui por um valor numérico, né? Representando o comprimento aí, desses lados. Então, por exemplo, um triângulo retângulo bastante conhecido, né, é esse daqui, né, que eu tenho os lados aqui 3, 4 e 5. Né? É daqui, por exemplo, que vem aquela famosa definição, né, de que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Né? Se você somar aqui, você vai ter 3 ao quadrado, que vai dar 9, né? 4 ao quadrado, que dá 16, e 9 mais 16 vai dar 25, né? Que é o quadrado aqui de 5. Tá? Mas isso é um assunto para um outro dia. Bom, então, como é que a gente calcula aqui o ângulo, o seno do ângulo θ, né? A gente vai pegar aqui o cateto oposto, 3, e vamos dividir pelo valor da hipotenusa, que é 5. Né? Então, 3 dividido por 5 vai dar 0,6. Tá? Então, o seno desse ângulo θ aqui vai dar 0,6. Né? Da mesma forma, o cosseno, né, ele vai ser a razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa. Né? Então, eu vou pegar aqui o cateto adjacente, né, que tem comprimento 4, e vou dividir pela hipotenusa, que tem um comprimento 5. Né? 4 dividido por 5 vai dar 0,8. Tá? Vamos ver outros exemplos aqui. O que acontece, né, se eu diminuir aqui o comprimento do cateto oposto? Né? Então, isso vai acontecer no exemplo 2. Né? Se eu diminuo o comprimento do cateto oposto e eu mantenho o comprimento da hipotenusa, para essas razões aqui do triângulo retângulo se manterem, né? Ou seja, para eu manter esse ângulo de 90 graus, eu vou ter que aumentar aqui o cateto adjacente. Tá? Isso vai acontecer para qualquer triângulo retângulo. Então, né, para diminuir o cateto oposto, mantendo o valor da hipotenusa, nós tivemos que aumentar o cateto adjacente. Tá? Consequentemente, olha o que vai acontecer com as funções seno e cosseno. Né? Então, o seno desse ângulo θ agora, né, vai ser o cateto oposto ao ângulo θ, que é 1, dividido pela hipotenusa, que é 5. Né? Então, o seno ele diminuiu de valor. Né? Ele está mais próximo de zero agora do que antes. Né? Antes a gente tinha 0,6, agora ele é 0,2, né? Porque o cateto oposto diminuiu. Né? Isso vai causar aí, uma diminuição no valor do seno. Né?
Já o cosseno, ele vai aumentar, né? Porque se o cateto adjacente teve que aumentar para manter essa proporção do triângulo retângulo, né? Quando eu dividir aqui 4,9, tá? Vai ser aproximadamente o valor desse lado aqui, tá? A gente já arredondou, dividido por 5, né, que é o valor da hipotenusa, vai dar 0,98. Tá? Então, quando eu diminuo o cateto oposto ao ângulo θ, o seno desse ângulo ele vai diminuir e o cosseno vai aumentar. Né? Veja aí que enquanto uma dessas funções diminui, a outra vai ter que aumentar. Tá? Isso sempre vai acontecer por causa dessa relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. No exemplo 3, né, fizemos o contrário. Agora temos o ângulo θ, né? Mantivemos aqui a hipotenusa como valor 5 e aumentamos aqui o comprimento do cateto oposto. Tá? Para isso ser possível, o cateto adjacente tem que diminuir de tamanho. Tá? Nesse caso aqui, para manter essa proporção de triângulo retângulo, ele teve que ser alterado para 1,4. Né? Então o cateto adjacente diminuiu, enquanto o cateto oposto aumentou. Né? A situação totalmente contrária ao exemplo 2, o exemplo anterior. Então, para aumentar o cateto oposto, né, mantendo o valor da hipotenusa, tivemos que diminuir o cateto adjacente. Tá? Isso aqui vai ter consequência direta com o valor do seno e do cosseno desse ângulo θ. Por quê? Porque o seno do ângulo θ ele vai ser 4,8, né, que é o valor do cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que vale 5. Né? Logo, o seno de θ vai valer 0,96. Então, quando eu aumentar o cateto oposto, né, consequentemente, eu aumento o valor do seno de θ. Né? Já o cateto adjacente, né, ele acabou diminuindo aqui, então, consequentemente, o cosseno de θ, né, também vai diminuir junto, né, porque o cosseno ele depende do cateto adjacente. Né, vai ser 1,4, que é o valor do nosso cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 5. Tá? Então, enquanto o seno aumentou, o cosseno diminuiu em relação ao exemplo anterior. Bom, complementando as explicações anteriores, né, nós temos aqui um pequeno exemplo que a gente vai permitir que nós possamos modificar aqui dinamicamente os lados aqui do cateto oposto e do cateto adjacente para mostrar o comportamento das funções seno e cosseno. Tá? Para isso, nós vamos utilizar o famoso círculo unitário. Tá? Então, é um círculo, né, de raio 1. Você veja aqui que no eixo X eu tenho o círculo aqui, a borda do círculo coincidindo com o valor 1, né, no eixo Y 1, no eixo X aqui negativo, menos 1, e no eixo Y negativo também, menos 1. Tá? Logo, o raio desse círculo é sempre 1. E por que esse círculo é tão importante em trigonometria? Veja só, quando eu começar a alterar aqui a mover aqui o meu triângulo retângulo, né, modificando aqui os lados do cateto oposto e do cateto adjacente em relação ao ângulo θ, né, perceba que a hipotenusa vai ser equivalente ao raio desse círculo, né? E esse raio sempre vai ser 1. Então, igual lá no exemplo anterior, que nós mantivemos a hipotenusa como 5, manter essa hipotenusa agora como 1 vai simplificar bastante as coisas. Por quê? Porque na prática, né, como o seno ele é o valor do cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa, que é 1, né? Então, o seno de θ, nesse caso, vai ser quem, né? Vai ser igual a y dividido por 1. Ou seja, ele é igual a y, tá? Então, isso facilita bastante aí o estudo de senos e cossenos, tá? Utilizar essa hipotenusa sempre igual a 1, ok? Então, vamos ver aqui o comportamento da função seno, né? Na medida que nós vamos aqui alterando o tamanho do cateto oposto, representado aqui por essa setinha verde, né? Com valor y, tá? Então, veja só, quando o seno ele chega aqui próximo do ângulo zero, né? O seno também tende a zero, né? Porque o comprimento aqui desse cateto oposto ele vai tender a zero, né? Ele vai ficar tão pequeno aqui que ele vai chegar próximo de zero. E se eu aumentar aqui o tamanho do ângulo, né? O cateto oposto ele vai aumentar, 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 até que em um certo momento aqui, exatamente no ângulo de 90 graus, essa seta verde vai aumentar tanto que vai coincidir, né, com o tamanho da hipotenusa, que é 1, né? Então, por isso que o seno de 90 graus, ó, né, daqui o θ é 90 graus, ele vai ser 1, né, porque o cateto oposto, nesse caso, ele vai coincidir com o tamanho da hipotenusa, né, que no círculo unitário é de tamanho 1, tá?
Veja também, né, que quando eu inverter aqui para esse quadrante, né, o comprimento aqui do cateto oposto ele volta a diminuir, né? Então, entre 90 e 180 graus o seno vai diminuindo, né? Quando eu passar de 180 graus, uma coisa bem interessante vai acontecer, né? Então, nesse ponto aqui, ó, de 180 graus, né, o seno volta a ser zero. Por quê? Porque o cateto oposto, né, ele deixou de existir, né? O comprimento dele ali é zero, né? Quando eu passar de 180 graus, veja que o cateto oposto agora vai ser definido, o comprimento dele, né, pelo eixo negativo aqui, o eixo y negativo, tá? Então, o seno de 180, acima de 180 graus, né, ele vai ser negativo, tá? Por esse motivo, né? O eixo y, o comprimento aqui do y está sendo definido aqui pela parte negativa do eixo y, tá? Então, posso modificar aqui, né, até um pouquinho antes de 360 graus, o seno continua sendo negativo, tá? Agora vamos ver o que acontece no caso do cosseno, tá? Então vamos voltar aqui para o ângulo zero e eu vou mudar a função para cosseno. O cosseno, né, ele vai ser definido pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como a nossa hipotenusa é 1, né, o círculo unitário nos permite ver dessa forma, né? Então a definição do cosseno vai ser o cateto adjacente, que é x aqui, essa setinha azul, né, dividida por 1. Dividido por 1, que é o raio aqui do círculo unitário, tá? Então, basicamente, aqui o cosseno de θ vai ser x, né? Porque dividir por 1 dá no mesmo, né? Então, veja que o cosseno, ó, quando eu me aproximo do ângulo zero, né, esse cateto adjacente ele vai crescer tanto que ele vai coincidir com o comprimento aqui da hipotenusa, tá? Então, o cosseno de zero, né, ele vai ser 1, né? Só que quando eu começar aqui a chegar próximo de um ângulo de 90 graus, né, esse cateto adjacente ele vai começar a diminuir consideravelmente, né? Até que quando eu chego aqui no ângulo de 90 graus, ó, o cateto adjacente some, né? Então, por isso que o cosseno de 90 graus ele vai ser zero, né? Porque aquele cateto adjacente deixou de existir. Por outro lado, o cateto oposto, que é o que define o seno, né, agora ele está no seu comprimento máximo, né? Ele vai ser exatamente igual a 1 aqui no círculo unitário. Quando eu começar a avançar além de 90 graus, né, entre 90 e 180 graus, perceba agora que o cateto oposto ele mudou de sentido, né? Ele está sendo definido aqui pela parte negativa do eixo x, tá? Logo, o cosseno entre 90 e 180 graus ele vai ser negativo, tá? Quando eu chegar aqui no ângulo de 180 graus, ó, percebam que agora o cateto oposto, né, ele está do tamanho da hipotenusa, mas para o lado negativo aqui do eixo x, tá? Então, ele vai ser menos 1. Quando eu avançar além de 180 graus, né, entre 180 e 270 graus, o cosseno aqui, o cateto oposto, aliás, né, ele vai diminuindo, né? Então, ele vai diminuindo de comprimento aqui no lado negativo e tende a voltar aqui para o lado positivo, né? Então, ele ainda continua negativo entre 180 até 270. E além de 270 graus, né, aí sim, ele volta a ficar positivo, né? E à medida que eu me aproximo aqui do ângulo 360, né, o cateto adjacente ele vai crescendo novamente, tá? Então, isso daqui é o que você precisa saber sobre senos e cossenos, tá? É a base aí para você entender o comportamento dessas duas funções, né? Aqui com o ciclo unitário a gente consegue entender facilmente por que essas funções variam entre menos 1 e 1. Se você gostou do conteúdo, contribua com o nosso trabalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.